Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DrogaVet Clinicast, o seu podcast da DrogaVet que traz informações, conteúdos, discussões, insights sobre saúde animal. E hoje a gente vai falar sobre a saúde animal de uma espécie em específico, que são os gatos, né? Os gateiros aí de plantão hoje vão acompanhar aí muito atentamente o nosso episódio, até porque esse episódio vai tratar sobre as doenças mais comuns para essa espécie, né, de pet que é muito comum para a gente, né, na vida urbana, vamos dizer assim. E para me acompanhar no bate-papo de hoje, eu tenho a participação, né, da nossa farmacêutica Nayara. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Rafa, tudo bem? Doutora, muito prazer, né, estar aqui mais uma vez falando sobre a saúde dos gatos. Isso. E já deu spoiler que tem uma doutora aqui, né, participando do nosso podcast, que é a doutora Marúcia de Andrade Cruz. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado, Rafa, tudo ótimo. Ótimo. A doutora Prazer que estar com é vocês. a doutora que é fundadora da clínica Mania de Gato, aqui em Curitiba, no Paraná, que é a primeira clínica veterinária dedicada exclusivamente ao tratamento de gatos, né? E essa clínica, para vocês terem ideia do tamanho da bagagem da experiência da nossa convidada de hoje, ela vai completar 25 anos. Tem mais tempo no mercado do que a DrogaVet, por exemplo. E a doutora, numa conversa aqui paralela, ela já deu um spoiler pra gente que a DrogaVet, quando chegou também, revolucionou aí o seu modo de tratar as patologias com os felinos aí na clínica dela, né? Então, doutora, vamos começar aí falando de algumas patologias que é muito comum nessa espécie, né? E a primeira, né, que me parece, tem várias que são muito populares, mas essa é bem popular, né? Que é a esporotricose, né? O que é a esporotricose, né? Cheio de trava-língua aqui no nosso podcast. E o que a torna tão grave aí para essa espécie? Então, Rafa, a esporotricose, na verdade, é uma zoonose, né, bem importante, assim, que ela acabou alcançando aí vários estados no Brasil, né, ela se concentrava principalmente nos locais mais quentes, né, o Rio de Janeiro era um centro, assim, bem importante, né, dos casos de esporo. Então, eu acompanhei isso há 25 anos atrás, né, quando fiz meus estágios lá no Rio, na Gatos e Gatos, né, a Heloísa, nossa pioneira e brasileira, né, na medicina de gatos, e aí esses gatinhos, eles foram, né, com a enfermidade, alcançando outros territórios, né, com a facilidade, né, de saída de um lado para o outro, e também porque, na verdade, o Sporotrix, ele é um fungo que ele habita a terra, então ele facilita muito a entrada no organismo do gato, porque o gato de vida livre, ele usufrui, né, da terra para depositar os seus dejetos. Né? Então ele faz lá o buraquinho, defeca, urina, tampa, né? E aí essa terra, ela fica depositada embaixo da unha. E na hora que ele vai se coçar ou que ele vai degladiar, né, brigar com outro gato, ele inocula esse fungo, né, no subcutâneo ali do gatinho. Então, na verdade, é uma micose profunda, né, e que às vezes ela demora um pouquinho para as lesões aparecerem, né, depois de uma briga, né, ou enfim, dessa inoculação, tá? E o fungo, ele se adaptou muito bem também ao organismo do gato. Uhum. Então, hoje a gente tem uma dificuldade, na verdade, em tratamento, uma resistência maior de tratamento, porque os gatos começaram a espalhar entre eles de gato para gato, não mais da terra para o gato. Então, quando a gente tem essa, que é difícil da gente fechar esse histórico, né? Mas quando a gente tem essa contaminação da terra para o gato, a gente observa que o tratamento, ele tem um maior sucesso, ele é mais rápido, e geralmente a gente não tem recidivas. Quando a gente tem a doença de um gato para um gato, então isso quer dizer que esse parasita, ele já se adaptou no organismo do gato, e como ele é sistêmico, ele se espalha facilmente pelo organismo do gato, né? A gente tem uma dificuldade maior do tratamento. Então, o tratamento, ele fica cada vez mais longo. A liberação desse paciente para o tratamento também, né? Porque a gente
preconiza ali com o fechamento das lesões 2 meses depois, né, do fechamento das lesões. Nesses gatos, 3, 4, e muitas vezes eles ficam para o resto da vida em tratamento, sabe? Porque eles vão fazendo recidivas no meio né, no continuar da sua vida, na verdade, sabe? E né, como é uma zoonose, ele passa para outros animais, outras espécies também, né, e para o ser humano. É um desafio. A doutora citou aí as lesões, né, que é um sinal visível aí da doença manifestada aí nos gatos. Essas lesões seriam os principais indicativos que o tutor pode observar como suspeita de o gato ter contraído a esporotricose? Ah, sim. As lesões, elas são bem visíveis mesmo, né? Porque apesar de ser uma micose mais profunda, mas acabam fazendo lesões abertas mesmo, ceradas, úmidas, né? Diferente daquela micose superficial que a gente conhece, né? Como o micrósporo, normalmente são lesões assim com perda de pelo, mas elas são lesões secas, né? A lesão da esporotricose, ela é mais úmida mesmo, e avermelhada, né? Só que ela, muitas vezes, ela é difícil o tratamento, porque muitas vezes ela é confundida com infecção por mordida, por abscessos, porque geralmente acontece um embate mesmo, de 2 gatos brigarem, o gato vir com abscesso, a família trata e depois essa lesão reabre. Porque não é só a bactéria que tem lá, da boca do outro gato ou da unha, né? Teve inoculação do fungo também. E aí não está sendo tratado isso, né? Normalmente nos curativos. Então isso, no caso, para o pessoal, né, o tutor que está ouvindo, não se desesperar também. Nossa, o gato entrou numa briga, tenho que correr porque iniciar o tratamento, né? Porque também, às vezes, o pessoal pode ficar em desespero, assim, né? Tipo, porque o gato, ele realmente ele tem esse instinto muito, né? De arranhar, de ele mesmo ficar ali, né? Com esse instinto que ele tem natural, realmente, né? Então, para o pessoal, assim, ter um parâmetro, digamos, um termômetro, né? De quando observar, né? De que realmente tenho que ir no veterinário, tenho que buscar uma ajuda, né? Sim, lógico, um embate, uma briga sempre já é um bom motivo para ir até o veterinário, né? Porque ele vai precisar receber terapia, né? Muitas vezes oral, além de só tópica, né? E esse paciente precisa ser acompanhado. E esse histórico tem que estar marcado, né? Que esse paciente teve esse embate. Porque além de esporotricose, temos FeLV, temos FIV, né? Então, esse paciente, ele já fica com a ficha suja, né? Porque brigou. Por isso, porque eles são muito territorialistas, mesmo castrados, né? Porque daí aí entra um parênteses mesmo, né? Que às vezes os indivíduos, né? Os seres humanos pensam, não, eu vou castrar, vai resolver, eles não vão sair. Não, eles têm a territorialidade, mesmo sendo castrados, sabe? E um dos manejos, assim, curiosidade mesmo, assim, né? Porque geralmente a pessoa não tem só um gato, né? Ela tem um rebanho ali com ela e tudo mais, então seria também uma forma de prevenir estar ali cortando a unha do gato e tudo mais, ou não? Não seria uma alternativa, né? É um pouco polêmico, porque se o gato ele tem vida livre, a unha ajuda eles a subir numa árvore, a se defender, a subir no muro, né? Então, por isso que eu falo assim, o modo de vida do gato, ele tem que ser esclarecido e conversado, né? Dentro do consultório, para a gente saber que tipo de imunoprofilaxia que vai ser feita, né? Eu sou do time que a minha casa é toda telada, os meus gatos não saem, ninguém entra e ninguém sai. Mas tem algumas pessoas, né, que convivem com seus gatos em vida livre, né? Eu acho que nem 2 pesos, nem 2 medidas, cada um tem que arcar com essa consequência, né, da saída do gato. E aí é lógico que vai ter muito mais ida ao veterinário com gato de vida livre do que com gato com vida indoor, né? E Nai, vamos falar um pouco da solução que a Drogavet tem para a esporotricose, né? A alternativa inicial é o itraconazol, né? Então, é um medicamento antifúngico, né? Que vai, né, dar esse suporte, né, esse tratamento realmente para combater esse fungo. E quando a gente fala de fungo, é um tema muito delicado, que é difícil realmente tratar um fungo, ele é muito resistente, ele não quer se desapegar ali do corpo do animal, então, por isso que é um tratamento que
tem uma duração maior também, não é um tratamento rápido, então isso é importante também, né, o tutor estar atento com o tempo de tratamento, né, a posologia realmente, quando vai administrar aquele medicamento, né, por quanto tempo vai administrar, não é, tá fechando já ali a ferida, acabou, não precisa mais, eu tô, né, fazendo um mal, dando algum medicamento pro animal. E não, é um fungo, então fungo, quando a gente fala de fungo, é um tema bem importante, essa atenção realmente no tempo do tratamento. Legal. Doutora, vamos falar agora de viroses, né? A senhora já citou, né, no início da nossa conversa, mas quais seriam as principais viroses aí que afetam o sistema imunológico dos gatos hoje em dia? Além, né, do coronavírus que a gente já conversou, né, então temos a leucemia viral felina, a imunodeficiência viral felina as viroses respiratórias também, né, o herpes vírus, o cálice vírus, né, que temos vacina, né, então a importância de cada paciente ser avaliado e cada um vai ter um protocolo, né, hoje a gente sabe também que cada indivíduo e cada modo de vida vai receber a imunoprofilaxia individual, né? E são esses, né, os vírus que mais acometem mesmo os gatinhos, né? É a tal da FIV e da FeLV. Exatamente. Né? É isso. E, Nai, fala um pouco pra gente, então, qual seria a opção de tratamento para FIV e para FeLV que a DrogaVet pode oferecer aí para os tutores? É a zidovidina, o AZT. Então, é um medicamento exclusivo para gatos, então ele vai ajudar nesse tratamento realmente da FIV e da FeLV. E é muito importante, né, a DrogaVet também trazer essa alternativa, né, que é um passo muito grande de ter, né, para essa patologia que é tão comum que tem os gatos, e concluir esse tratamento, né, que o médico prescreve, né, o tempo, a maneira que vai usar, o horário que vai usar, enfim, tudo isso tem que ser bem conversado com o tutor, né, para ele agir com responsabilidade no tratamento. Até porque tem o AZT tem um efeito colateral forte, não é, doutora? Sim, todos os antivirais, né, assim como os quimioterápicos, né, eles precisam ser utilizados com uma indicação. Então, nem todo paciente que é portador de um vírus, ele precisa receber um antiviral, né, porque muitas vezes o vírus está adormecido, né, então, e a FeLV, ela é... Do acompanhamento, eu acho que é a doença mais complexa, mais do que até o próprio PIF, né, o próprio coronavírus mesmo. A FeLV, ela tem muitos sinais clínicos diferentes, ela pode caminhar por doenças, por comorbidades, ela pode ser oncogênica, então um paciente com FeLV, ele pode desenvolver certos tipos de cânceres, né, principalmente os linfomas. Então a FeLV é um paciente portador da leucemia viral, é um paciente que precisa ser avaliado sempre, examinado sempre, né, a sua imunidade deve ser sempre mensurada, né? Qualquer alteração clínica a gente precisa estar atento para poder usar o antiviral na hora certa, né? No momento certo, que esse organismo esteja podendo receber, né? E muitas vezes também a gente faz uso dos medicamentos do que a gente está observando no exame físico, né? De febre, doenças concomitantes, é tudo muito parecido, né? Porque o vírus normalmente ele suprime, né? Tanto a imunidade humoral quanto a imunidade celular. Então, dando entrada para outros agentes, né? E é lógico, os antivirais são potentes, então eles fazem aplasia de medula. Então, o paciente precisa ser acompanhado, né? Então, a família ela tem que estar ciente, né, do acompanhamento clínico com consistência e o tratamento com consistência também. Uhum. Vamos falar especificamente de pacientes idosos aí, né? Primeira pergunta, curiosidade, né? A partir de qual idade a gente pode considerar que um gato é um gato idoso? E aí, logo em seguida, né, a gente já podia explicar aqui, mencionar quais seriam as doenças crônicas aí mais comuns para essa faixa etária de gatos idosos aí.
Os velhinhos são meus preferidos. E porque eles precisam da clínica médica mesmo. Não adianta a gente, né, porque um paciente jovem ainda pontualmente ele tem umas doenças que a gente ainda consegue, encaminha para infecto, encaminha, né, a gente consegue, às vezes, caminhar com um colega só. E o velhinho, ele precisa de um clínico geral, porque tem muitas doencinhas juntas, né, as artroses, né, artrites, o próprio hipertireoidismo, a doença renal crônica, espondilose. Então, os gatinhos, eles, é um combinho, né, caminham com todas essas doencinhas ali, então a gente tem que estar junto ali para não cair na intoxicação, né, que estávamos aqui conversando há pouco, que muitas vezes você pode fazer uma intoxicação iatrogênica mesmo, né, com o exagero dos medicamentos, né, então a gente pode matar do medicamento, então a gente precisa escolher, né, quais as lutas ali que a gente vai travar e vai, às vezes, tirando o medicamento, colocando o outro, né. Então, a partir de 9 anos, a gente já considera ali plaquinha da URBS. Eles estão mais ou menos em torno de 60 anos, assim, sabe? E, lógico, a gente preconiza começar os check-ups, mesmo sanguíneos, pelo menos com entre 6 e 7 anos, assim, mas a partir dos 9 fica um pouquinho mais frequente. A cada 6 meses é o ideal para que a gente acompanhe esse paciente, porque aí a gente vai começando a encontrar, né, essas enfermidades no meio do caminho. E aí a gente caminha 18 anos, 23, a minha pacientinha mais idosa viveu até 27. Mas a gente tem alguns com 19 anos, a média, assim, sabe? Que estão caminhandinho, sabe? Ótimo. E tem as doenças também cognitivas, né, Rafa, que a gente não pode esquecer. Que no meio do caminho a gente vai observando, sabe? O tempo não perdoa ninguém. Não perdoa. Nem os seres humanos e nem os Nem pets, os pets. né? Acho que esse é importante, né? A gente tem essa visão 360 sobre a saúde do pet, especificamente do gato aqui, o quão complexo é para eles também, assim como é complexo para a gente, Exatamente. né? Pode surgir as mais diversas patologias com desdobramentos que a gente desconhece até acontecer, de fato, né? Nai, a gente estava falando muito de FIV, né, e de FeLV, né? A DrogaVet tem uns nutracêuticos, a gente trabalha com os nutracêuticos, né? Como é que os nutracêuticos podem ser indicados aí para o tratamento de FIV e de FeLV? Bom, eles vão ajudar nos medicamentos ali iniciais para combater esses fungos. Então, por exemplo, ali o itraconazol, o cetoconazol, eles podem ser potencialmente hepatotóxico. Então, o que a gente entra com esses nutracêuticos, então, né, que vão ajudar a proteger, no caso, esse órgão, né, que pode ser afetado ali no caso, né. Então, por exemplo, a silimarina ou o silibim, eles vão ajudar a proteger o fígado. Então, é importante também, né, o veterinário, com certeza, né, vai talvez indicar, né, esse suporte por trás desse tratamento, né, para combater o fungo, mas tem também essa questão, né, desses ativos aí que vão ajudar a não prejudicar os outros órgãos, né, porque é um sistema todo, né, o corpo do ser humano e do animal é um sistema em conjunto, não tem como desligar os órgãos ali que a gente não quer que afete, porque os medicamentos vão acabar afetando alguns órgãos, então esse olhar, né, crítico e importante também é relevante na clínica veterinária também. Ótimo. Bom, doutora, vamos falar agora de outras doenças que são muito comuns. Eu sei que tem uma lista muito grande, né? Mas tem alguns, né? Você, com toda a sua experiência clínica, né? Direcionada, como a gente citou no início aqui do podcast, direcionada especificamente a tratar a saúde dos gatos, assim, no top, assim, de doenças que a gente tem, além do que a gente já citou aqui, o que a gente poderia abordar, poderia falar? A gente estava conversando em off aqui sobre a enterite crônica, né? Exatamente, essa é a número 1. Eu até brinco com a equipe que faz a parte de imagem pra gente lá, de ultrassonografia, eu falo, gente, essa imagem aí tá frisada, é um notebook viciado, eu tô marcando uma ultrassonografia para avaliar um rim, vocês me vêm com enterite crônica? Então, impressionante. Para falar de novo como os gatos respondem exageradamente a inflamação deles é exagerada. Então, eles podem estar sofrendo ou com parasita,
intestinal, ou às vezes até com uma virose em curso, né? Ou com alergia mesmo, alergia alimentar principalmente, sabe? Então, a gente precisa, quando faz esse diagnóstico, né? Porque a enterite crônica é o diagnóstico, o que levou a essa inflamação intestinal, né? Então, aí começa a investigação do Sherlock Holmes mesmo, né? E, então é uma doença bem importante, né? Então temos também o hipertireoidismo no caso dos gatinhos idosos, que a gente não pode tirar, doença renal crônica agudizada, diabetes mellitus também, né? Porque tem uma linha de pensamento que os gatinhos que são obesos, que também a obesidade é uma doença, né, que é uma inflamação crônica, que eles são os maiores candidatos a fazerem diabetes, né, porque a presença ali da massa gorda, né, pode fazer resistência à insulina, mas nem sempre só um gatinho gordinho pode fazer diabetes, né, ele pode ter uma tendência, né, de alteração lá no pâncreas, né, às vezes congênita, né, que a gente também tem umas limitações para fazer esse diagnóstico, então é muito importante a glicemia, a gente sempre está aferindo. Alguns fármacos podem fazer também um empurrãozinho ali para diabetes, né, principalmente os corticoides, que são amplamente usados, né, na medicina felina, assim, porque a gente tem uma boa resposta, e também porque eles inflamam muito, então, assim, é um ciclo, assim. A gente tem que estar atento a essas doenças, né. As intoxicações também, sendo caseiras, de plantas ou até medicamentosas, né, são muito comuns de acontecer. Problemas respiratórios, eu hoje acho que eu vejo menos, assim, porque a gente tem uma consciência, né, das famílias, assim, com a imunoprofilaxia, né, com a vacinação. Então, a gente conseguiu dar uma boa segurada, assim, no cálice, no herpes, sabe? Mas, e os gatinhos também vivem mais dentro de casa, mais protegidos, né? Mas já teve uma época que a gente teve muito problema com herpes vírus, né? E a questão dos gatos, assim, eles são muito agitados, né? Que nem a gente vê, assim, final de ano, por exemplo, né? Que tem os fogos de artifício e tudo mais. Como que é o manejo realmente dos gatos, né? Com esse problema de agitação ou de ansiedade, assim? Outro gato resolve muito. Na verdade, eles têm muito ativo. Quando são filhotes, assim, eles são muito ativos mesmo, né? Muito, muito ativos, né? Por isso que eu sempre falo, quem tá começando, eu optaria por adotar um adultinho, assim, mas já tá dormindo mais do que ficando acordado, porque eles dormem muito. Um gato chega a dormir 18 horas por dia, lógico, tem intervalos para acordar e comer, tomar banho, usar a caixinha de areia, tal, brincar. Os filhotes brincam muito, né? Eles dormem um pouquinho menos, mas são bastante ativos. Mas o enriquecimento ambiental ajuda muito. Atividade com um gato, né? Com um ser da própria espécie é muito bom. Eles acabam se divertindo entre eles, né? Eu sempre falo, mínimo 2 gatos. Um é muita pobreza, né, gente? Muita pobreza ter um gato só. Aí, assim, o céu é o limite depois de 2, né? É lógico que a gente começa a colocar um polaco de cada colônia num ambiente só e nem sempre eles se dão bem, né? Às vezes pode ter uns embates, assim. Aí a farmácia ajuda um pouco, né, também. Não, ajuda muito, né? A gente pode usar alguns medicamentos, assim, até para viagem, ou para momentos de estresse, como os fogos, né, que eu rezo a cada dia que eles sumam, né, que pode manter fogos com brilho, mas o estampido, né, acho que já deu, né, para assustar tanto pessoas que são sensíveis quanto os animais, que sempre assustou criança e tudo mais, né, mas os medicamentos nos ajudam muito, né. Eu gosto muito, assim, dos mais naturais, né, o Passiflora eu gosto bastante, sabe, a gente pode lançar mão, assim, né, em situações específicas, é lógico, você tem um indivíduo dentro de casa que ele não é um ser inanimado, então você adota, você tem que saber como que ele funciona, que ele vai arranhar, que ele vai subir, que ele vai brincar, que vai correr, né? Então, a gente não vai usar isso para suprimir o comportamento natural do gato, a gente quer usar para diminuir a ansiedade, ou um estresse, um medo também exagerado, né? Ou uma situação específica de estresse, né? Que a gente saiba, mas existem, né? Até os controlados que a gente pode prescrever, né? E um detalhe aqui dos controlados, que eu acho maravilhoso, é que realmente a Drogavet leva muito a sério.
se a pessoa tenta passar a receita lá com a data lá antiga, sempre existe esse contato, né, para ver se eu libero a receita mesmo, né? Eu acho que o cliente ele tem que estar ciente que o paciente precisa ser acompanhado, né? Não, muitas vezes até nem volto, não é a consulta, mas se eu tenho um retorno, eu já vou liberar uma receita para esse paciente, né? Mas eu preciso saber se ele precisa ou não receber essa medicação ainda, né? É muito importante o controle, não é por acaso. Doutora, vamos falar um pouco de curiosidades aqui, que pode ser de quem está querendo adquirir um gato, mas tem um outro animal, né? Um animal de uma outra espécie, né? Que é muito comum as pessoas terem, por exemplo, cachorro, né? Então, se eu tenho um cachorro em casa, né? Seja de pequeno, de médio, de porte grande, aí, é recomendável eu ter um gatinho? Qual idade seria o ideal? Pegar ele recém-nascido ali, ou um gatinho já uma idade mais adulta, e como é que se dá essa adaptação aí do ambiente com o cachorro, que já era o marcador do território ali, né, que já dominava o território, com a chegada de um outro animal e que, além de tudo, não é da espécie dele, é de uma espécie diferente, né? Não, o convívio multiespécie, assim, é maravilhoso, né? Eu que o diga, né? Que já tenho cão, gato, já tive galinha e hoje eu tenho uma gansa. E os meus gatos e cães convivem com ela. Inclusive, hoje ela é a que determina se pode chegar mais perto ou não, sabe? Mas é lógico, nós temos pequenas máquinas mortíferas, né? Tanto o cão quanto o gato. A potência, ou a ansiedade, ou o instinto da caça mesmo, né? Então, é lógico que tudo tem que ser com muito cuidado. Ótimo que hoje nós temos também os comportamentalistas que nos ajudam muito a fazer a avaliação comportamental desse indivíduo que está em casa e do indivíduo que vai para casa. Eu sempre aconselho que tenha esse acompanhamento, porque precisa ser, na verdade, uma adaptação muito lenta, né? Com cuidado, né? A gente pode colocar até gatos com ratos, hamsters, porquinhos da Índia, aves, né? A gente consegue colocar essa convivência, mas é lógico que a gente tem que saber que existem os limites naturais de cada espécie, e às vezes o tamanho da espécie, né? Então, um cão feliz, empolgadão, querendo brincar, com 50 quilos, perto de um gatinho com 400 gramas, uma patada mata, né? Uma patada de brincadeira mata, né? Então, mas é muito interessante, né? Eu tenho uma das minhas cachorras, que ela é porte médio, ela é apaixonada por bebê, de gatinho principalmente, que é o que realmente, na maioria das vezes, eu levo para casa, né? Ninhadinhas. Ela que me ajuda a cuidar. Ela deita, usa só a cabeça para lamber. Então, ela faz toda a higiene dos gatinhos enquanto eu tô dando o mamar. Então o que? É ela, o comportamento dela, né? Já tem uma outra que fica assim, o bico até cresce, que é a vontade de comer os gatinhos. Então, eu sei que cada uma tem um jeitinho diferente de ser. E que depois que o gatinho tá maior, eles têm como se defender dessa cachorra, né? Que é maior que eles. Então, é bem individual, mas super tem como conviver. Super tem. É só a gente ter paciência de fazer adaptação. É legal. Doutora, para finalizar, né, a gente está falando muito de doenças, de patologias que acontecem no organismo, né? Interno, vamos dizer assim, do gato, mas também tem a preocupação com a pele, né, dos gatos, né? Gato precisa usar protetor solar? Nossa, super. Os gatinhos que praticamente não tem melanina, né? Os gatinhos clarinhos, os brancos, né? Tem algumas regiões do corpinho deles que é mais raro, né? Principalmente a região das têmporas, né? Que é entre o olho e a orelha, que tem pouco pelo mesmo ali nessa região. A pina das orelhas, que fica mais perto, né? Dos raios UV. A ponta do nariz também, né, que
que tem um plano nasal, assim, que pode receber bem esses raios ultravioletas, né? Então, o protetor solar é muito importante, né? Então, né, vou puxar uma sardinha aqui para um produto recém lançado, né, pela Drogavet, que é o bastão, que eu realmente, antes da chegada do bastão, eu não ficava muito satisfeita, porque a gente acabava usando o protetor solar, a cópia do que se usa na farmácia humana, para nossa pele, que quase não tem pelo, que absorve mais, né, um creme, um gel, e eles acabavam ficando sujinhos, tiravam, lambiam, sabe? E o bastão, ele tem uma textura sensacional. Eu falei, eu sou a garota bastão, os gatinhos brancos que entram na clínica saem super coloridos, porque eu já tenho um bastão dentro do meu consultório. E ainda mais agora no carnaval, eles estão prontos para ir pro bloquinho. Então, assim, é bacana, porque o tutor, ele visualiza, que isso eu achei que foi, assim, a expertise da manipulação mesmo, de você ver enquanto o produto tá ali, quando que você precisa reaplicar, porque a maioria dos outros QSPs que a gente fala, né, que é creme ou gel e tal, eles saem com facilidade, eles são reabsorvidos com facilidade, e o bastão, ele é mais seco, né? Então é muito interessante. O gato não fica sujo, porque o gato não gosta de ficar sujo. Então eu gostei muito, eu achei que sensacional. A gente já tá usando assim para proteção e para alguns casos também de dermatite solar, porque a gente pode adicionar outros ativos ali no bastão. Então, olha, sensacional. Eu faria um episódio só do bastão. Ia sair todo mundo colorido. Tudo colorido. Nai, a doutora já falou aqui sobre essa solução da Drogavet, que é fantástica, que é de uso tópico, né? Mas existe alguma outra solução da Drogavet para proteger a pele dos gatos? Sim, a gente tem até que pode ser chamado assim como um filtro solar oral, mas não é. Ele não substitui o filtro solar tópico. Então isso é muito importante, né? Por que usar, então, esse ativo, esse medicamento oral? Porque justamente ele vai proteger aqueles raios que passaram, que entraram dentro do organismo. Então, ele vai agir dessa forma como antioxidante. Então, é muito legal associar, então, esse medicamento oral, que ele serve como um filtro solar, né? Mas também associado esse protetor solar tópico, que é o convencional que todo mundo conhece. Então, com certeza o animal vai estar muito bem protegido, né, nessa questão, usando todo esse blend, assim, de proteção, no caso. Ótimo. Bom, vamos encerrar por aqui, né, o assunto é extenso, mas acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa aqui em relação às principais doenças que podem acarretar aí a saúde dos nossos queridinhos gatos, né. Agradecer aqui a participação da nossa farmacêutica Nayara, mais uma vez, e também a participação muito especial da doutora. Doutora, conta pra gente. A senhora já prescreveu adquirir mais um gato na sua clínica veterinária? Sempre! Eu suspeito Sempre. Nesse bate-papo que toda prescrição que você emite está lá embaixo, assim, adquirir mais um gatinho. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação, por enriquecer aqui o nosso podcast com toda essa trajetória e parabéns pela clínica, né? A clínica que vai completar aí 25 anos. 25 anos é muito tempo de história. Sim, obrigada, muito obrigada. Eu agradeço também a presença da Drogavet na nossa vida, facilitando, né, as nossas prescrições. Eu fiquei realmente muito feliz, me lembro mesmo, né, da primeira visita e, nossa, uma parceria de muitos anos. Parabéns para vocês também por estarem, porque não é fácil, né, a gente tá aqui persistindo, né? Ótimo. Mas a Drogavet também só cresce quando os médicos veterinários também crescem, né? É uma parceria que cresce junto, né? Porque a gente depende exclusivamente também dos médicos veterinários para que a gente possa trabalhar, né? Para que a gente possa produzir. Então, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou o nosso episódio até o final. Não deixe de acompanhar os outros episódios, né? Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre o bastão que a doutora falou tanto aqui, não deixe de acompanhar o episódio de verão, que a gente vai falar sobre o bastão protetor solar da Drogavet. Muito obrigado e até a próxima.